Saudações a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aqui, já conhece o canal pela primeira vez, se não é inscrito, se inscreva nele, ativa as notificações lá, né? Dá um joinha, ajuda a compartilhar o Evangelho, tá bom? Eu agradeço, de verdade. Esse canal, ele pertence a um atalaia, então o que você ouve aqui, né, o que você vai ouvir, não é muito comum de se ouvir, né, nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Eu gostaria, na verdade, de te pedir, né, que o senhor e a senhora assistisse esse vídeo até o final. Eu não sei se ele vai durar 10, 15, 20 minutos, é o tempo que for necessário, né, porque realmente não é dito. O que vai ser dito aqui, talvez vocês nunca ouviram, o senhor e a senhora nunca ouviram. Então é melhor que ouçam agora o que eu vou dizer, que é muito difícil para mim dizer isso, porque vai dar a impressão que eu quero me exaltar, que eu quero me colocar acima do senhor, da senhora, e não é verdade. Mas é melhor agora gastar 15, 20, 25 minutos agora assistindo esse vídeo, do que chegar lá no trono branco, né, e ser pego de surpresa. Porque eu tenho convicção que o que eu vou dizer aqui, que pouquíssimas pessoas sabem, vai ser dito lá no trono branco. Eu acredito. Se não quer assistir, se quiser cortar, se quiser sair, tudo bem. É uma escolha sua. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sugiro mesmo, aconselho, assista até o final. E eu escolhi um tema, não que eu goste, né, porque eu não gosto de polêmica, mas é um tema polêmico. Nós vamos falar de um assunto que é muito polêmico, muito mal compreendido e conhecido, né, pela grande maioria, né, não tem um discernimento verdadeiro sobre salvação. Então, o que eu vou, né, dizer aqui, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês aí que estão atrás dessa tela, né, possivelmente eu acho que quase ninguém deve ter conhecimento disso, ou deve ter ouvido, não sei. Eu sou um atalaia, né? E o que é um atalaia? O atalaia é o sentinela, né? Aquele que é o portador da má notícia. E nós, atalaias, né, nós somos muito mal vistos, né, pela igreja evangélica, pela grande maioria da liderança. Nós somos como lepra, né, para a maioria, pastores, enfim, porque nós somos os portadores da má notícia, né? Nossas mensagens, elas trazem desconforto, constrangimento. Para você que nunca assistiu o meu vídeo, está me conhecendo agora, né? Eu agradeço aí de você estar aqui, o senhor, a senhora. E para aqueles que já me conhecem por aqui, ou até já visitei a sua igreja, eu tive até uma saudação, já congreguei, né? Essa mensagem também é para aqueles líderes, né? Pastores, pastoras com quem eu já congreguei, né? Já estive aí, enfim. E também para aquelas igrejas que eu visito, né? E que também não tenho oportunidade, né? Não me é dada a oportunidade de pregar pela liderança da igreja, né? O pastor ou pastora. Eles não têm coragem, né, de passar a palavra para mim e trazer uma mensagem, né, de correção, de exortação. Não tem essa coragem. Então tem muitos aí, né? Essa mensagem também é para o senhor, é para a senhora. É muito difícil falar o que eu vou falar aqui, como eu disse, né? Não é o tipo de mensagem que Deus vai dividir com todo mundo, somente aqueles, né, que tem mais. Não estou querendo aqui me exaltar, ou querendo me colocar no nível mais elevado que os irmãos, absolutamente, mas para aqueles que estão mais próximos de Deus, e geralmente são os atalaias. Se você vê isso, você vai encontrar no Antigo Testamento os profetas, né, portadores da má notícia, eram atalaias, como Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel,
No Novo Testamento, João Batista, Pedro, Paulo, Tiago, a maioria deles. Na verdade, né, a grande maioria, né, desses homens, eles eram atalaias, né? Eles eram portadores. O próprio Jesus, né, o Filho de Deus, o Deus Filho, né, ele também era um atalaia. Então é difícil da igreja hoje aceitar essas mensagens, né, porque qualquer um desses homens, se tivesse hoje aqui, né, de pé entre nós, eles não teriam oportunidade. Essa é a grande verdade. Né? A igreja, ela resiste à má notícia, ela resiste às mensagens de justiça. Né? Ela é muito aceptiva para as mensagens de amor, mas de justiça ela rejeita. Consequentemente, rejeita os atalaias. Então essa mensagem é para os senhores, para as senhoras aí, principalmente para a liderança, né, que vai dar conta aí das almas, né? Isso está lá, eu anotei aqui. Lucas 12, no versículo de 48. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se lhe pedirá. E a qualquer que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Né? Então, nós que estamos na frente da obra, né, a gente vai dar conta da nossa vida, da nossa alma. Né? Eu, o senhor, a senhora que está aí atrás dessa câmera, que é obreiro, do menor ao maior, nós vamos dar conta da nossa alma e também nós vamos dar conta das almas, das pessoas que estão na igreja. Você vai dar conta das suas ovelhas, na verdade as ovelhas de Cristo. Né? Mas como foram colocadas nas suas mãos, os senhores vão dar conta dessas almas. Tem um outro texto também, Tiago 3. Meus irmãos, Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então esses dois textos deixam bem claro que aqueles que estão na frente da obra, né, nós vamos prestar conta, nós vamos ser mais cobrados. Eu, o senhor, a senhora, nós vamos ser mais cobrados, né? Será que o senhor está preparado para isso, pastor? Você que é líder de igreja, pastora, está preparado para isso? Bom, o texto referência, né, dessa palavra que a gente vai ver hoje aqui está lá em 1 Samuel 16, versos 6 e 7. O que diz lá no texto? Vamos ler. Verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O profeta Samuel, ele foi enviado por Deus à casa de Jessé. Saul tinha sido reprovado por Deus, então Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir Davi a rei de Jerusalém. Quando ele chega na casa de Jessé, a primeira pessoa que ele vê é Eliabe, o filho mais velho, que era formoso, tinha boa aparência. Aí o coração, nós estamos falando de um profeta, ok? O coração de Samuel diz, eis aí um escolhido, ungido do Senhor. Se nós trouxermos para os dias de hoje, é como se dissesse, eis aí um homem de Deus. Eis aí uma mulher de Deus. Eis aí um salvo. Eis aí uma salva. É levado pela aparência. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Presta atenção. O profeta Samuel se enganou, ele olhou o exterior e foi enganado pelos seus olhos, pelo seu coração, como está em Jeremias 17, né? Enganoso é o coração. Jeremias 17, acho que verso 9, enganoso é o coração e corrupto, depravado mais do que todas as coisas.
Então o profeta Samuel se deixou levar pelo coração e ele olhou pela aparência. E foi pela aparência que ele aprovou, né, o filho de Jessé. Aí Deus diz, não, eu reprovei. Eu não olho como o homem vê. O homem, ele olha o exterior. Ele olha o que está diante dos seus olhos, a casca. Eu, porém, eu conheço o interior do homem. Eu conheço o coração. Eu conheço os pensamentos do homem, né? Então, de cara, Deus descarta qualquer possibilidade do ser humano, comedor de arroz e feijão, saber o que a pessoa está pensando, o que ela tem no coração, né? O interior dela, totalmente descartado. Só Deus, né? Absolutamente impossível. Só Deus. Então, somente Deus pode fazer isso. Então, tem até eu anotei aqui uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa, né, para fazer essa pregação. Eu estudei, preparei um estudo, benefício próprio, está no meu computador. O site é hyperscience.com, que fala sobre o cérebro humano, né, sobre os pensamentos, sobre o avanço, né, da ciência, sobre pensamentos do homem, sobre o cérebro. A gente sabe, né, que a ciência está muito avançada. Hoje você vê aí pessoas com a mão amputada, o braço amputado e colocam sensores lá, braço mecânico, e através dos sinais, né, elétricos do cérebro, a pessoa consegue mexer os dedos, consegue mexer a mão. Então, no tocante às coisas, ao cérebro humano, a ciência está muito avançada. Então, eu pesquisei uns dados aqui que vai cooperar com essa pregação, com esse ensino, né? Que tem mais aparência de ser didático do que uma pregação. Então, é comprovado cientificamente que mulheres, estou falando de pessoas, né, adultas, a partir dos 30 anos, geralmente, as mulheres elas falam aproximadamente 20 mil palavras por dia. E os homens falam aproximadamente 7 mil palavras por dia. E esse dado agora, tanto para homens quanto para mulheres adultos, tanto homens como as mulheres, têm em média 6.200 pensamentos por dia. O site é hyperscience.com. Baseado no texto que a gente acabou de ler em 1 Samuel, que está escrito, Deus diz para Samuel, eu não vejo como vê o homem olha o exterior, mas eu olho o interior, eu olho o coração, eu conheço o coração, os pensamentos, a mente do homem. Então, essas 20 mil palavras e 6.200 pensamentos da mulher, só Deus conhece, diários. Essas 7 mil palavras que o homem diz diariamente e esses 6 mil pensamentos diários do homem, só Deus conhece. Só Deus conhece. Eu estou falando de pensamentos e palavras diariamente. Você conhece? O senhor que é líder de igreja, pastor, pastora, fala em línguas, revela, né? Canta, prega, está aí há 40, 50... O senhor conhece os pensamentos da sua ovelha? Todos. Seja ela mulher ou homem? O senhor conhece todos os 20 mil pensamentos da sua ovelha? Ou do seu mulher? Ou da sua ovelha homem? Da sua igreja? 7 mil pensamentos? Ou o senhor conhece as 6 mil palavras diárias que a sua ovelha fala? Não, né? É claro que não. Não conhece. Muito bem, baseado nessa pesquisa que eu fiz, né, nesse estudo, nas orações, tudo que eu preparei aqui, né, para trazer essa pregação, esse ensino, tá com aparência mais de ensino, nós vamos falar de um assunto que é muito polêmico, relativo à salvação, que eu quero compartilhar, eu quero repartir com você, com o senhor e com a senhora que está aí atrás dessa câmera.
volto a pedir, na verdade a sugerir, fica até o final, assista até o final, é importantíssimo. Se o senhor, a senhora vai acreditar em mim ou não, não sei. Eu estou fazendo a minha parte. Mas tudo isso que eu fiz, essa preparação, foi para esse assunto, salvação. E especialmente relacionado, né, quando se fala da salvação do homem e da mulher, né, quanto da vida e quanto da morte. Um exemplo, né, eu pesquisei vários padres da Igreja Católica que falaram, que pregaram sobre salvação, e também pesquisei alguns, né, participei de alguns programas de rádio, perguntando, participei de lives também, perguntando e opinando sobre salvação com os pastores. Então, fiz isso com os padres da Igreja Católica e fiz isso com os pastores da Igreja Evangélica. E o resultado disso, não que eu não soubesse, né, na verdade eu sabia, mas isso me levou mais fundo nesse assunto, né, me levou mais além o meu conhecimento intelectual relativo, né, à obra de Deus, às coisas espirituais. Né? O que me leva de verdade, eu não quero aqui ser polêmico, nem causar hostilidade com ninguém, né? Mas de verdade mesmo, depois que eu preparei esse ensino aqui, eu realmente cheguei à conclusão de que a igreja evangélica brasileira, e talvez até no mundo, né, igreja no mundo todo, ela é incurável. Acredito de verdade que exista um grupo, um número de pessoas que estão aí preparadas para subir, é um grupo pequeno, poucas, né, que vão subir no arrebatamento, que chegaram a pleno conhecimento da verdade, como está aqui, né, eu anotei aqui, é 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Né? E como Janes, verso 8, Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Então, com quase 19 anos, né, nessa caminhada, né, isso não é achismo, isso é baseado em oração, em jejum, em leitura bíblica, em pesquisa na internet. A grande maioria da liderança da igreja evangélica, né, homens aí, independente de quantidade da igreja, 2, 3, 4, 10, 20, 30, ou independente de anos na caminhada, 10, 20, 30, 40, 50 anos, acham que já sabem tudo, né, que já aprenderam tudo, não precisa aprender mais nada. Né? Já tem conhecimento de tudo, então não precisa mais aprender. Então, quando vem alguém falar alguma coisa diferente, que vai contra, né, as suas convicções, a primeira coisa que vai acontecer é que vai resistir. Né? É o que o texto diz aqui em 2 Timóteo, aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por que Deus revelou para você? Você é o santarrão, é o espiritual, é o bambambam, é o todo-poderoso, né? Tem intimidade com ele, com Deus, e eu que tenho 40 anos de caminhada, tenho 10 igrejas, não. Eu estou falando isso para homem e mulher, para o senhor e para a senhora que está aí atrás dessa câmera, principalmente para a liderança. Não acredita que Deus possa revelar. Né? Tem uma palavra que diz, né, que Jesus diz, eu te louvo por não ter revelado isso aos grandes, mas aos pequeninos. É que eu não lembro agora o texto, mas está lá. Eu vou colocar aqui no rodapé, você lê aí. Né? É bíblico o que eu estou dizendo. Né? Mas vai ser difícil, a maioria vai resistir. Eu estou fazendo isso para compartilhar uma verdade que Deus não dá para qualquer um. Volto a dizer, não estou querendo me exaltar, não estou querendo, mas eu estou tentando arrumar um jeito de falar isso sem parecer soberbo, sem parecer orgulhoso, sem parecer o santarrão. Eu estou tentando, mas isso é fato.
né? Eu pago um preço alto para isso. Então estou aqui, através desse vídeo, através das minhas pregações, compartilhando isso. Vocês vão acreditar ou não, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Pode mudar a sua vida. Vai fazer, né, vai cooperar para o trono branco. Vai fazer diferença no trono branco. O que eu estou, né, lhes dizendo aqui, o que eu estou compartilhando com os senhores e as senhoras, vai fazer diferença, vai ser contado no trono branco. Eu creio nisso. Entendeu? Então o que eu fiz? Voltando. Eu peguei alguns padres da Igreja Católica, fiz alguns vídeos, mas só vou mostrar um, e alguns de pastores da Igreja Evangélica, mas não vou mostrar todos, o vídeo vai ficar muito longo. Não vou citar nomes, nem o nome da igreja, nem o nome do padre, nem o nome do pastor, para não causar hostilidades. Né? De repente pode entrar com processo, eu tiro o vídeo, tudo bem. Então nós vamos ver aí, eu quero que você dê uma olhada aí primeiro no padre. Eu constatei isso, mas eu vou dar minha opinião no final. Vamos ver primeiro o que o padre pensa, esse padre, sobre salvação, sobre eternidade. Assiste aí. Agora imaginem só, meus irmãos. A pessoa, ela morre fazendo o mal. E ela morre sem aceitar Jesus como seu Deus. Elas vão para o céu? Olha o drama. E essa é uma verdade que os cristãos, até os cristãos de hoje, não querem aceitar a realidade de que um dia, dependendo como nós vivemos aqui na terra, ou nós iremos para o céu ou nós iremos para o inferno, vai depender de como nós vivemos. Só que existe uma questão de evangelização hoje que é assim, todos vão se salvar. Então se todos vão se salvar, para que está tendo essa missa? Para que existe o confessionário? Por que Jesus veio do céu para morrer na cruz e nos salvar, se todo mundo vai se salvar? Se todo mundo se salva, não precisa pregar o evangelho. Não precisa, não há necessidade. É perder tempo. Ou nós estamos brincando com a nossa vida, ou nós estamos fazendo do cristianismo um teatro. É um teatro, né? Cada dia tem um encontro diferente, né? Aí vão ter as organizações, os grupinhos participam lá dos encontros. Todo mundo louva a Deus, que bonitinho, né? O grupinho dos cristãos, tem o grupinho dos pagãos, o grupinho dos ateus, o grupinho daqueles que são de outras religiões, tá todo mundo aí. E no final, todo mundo vai comer pizza lá no céu. Para quem gosta de pizza, quem gosta de feijoada, vai ser feijoada. Porque no final todo mundo vai se salvar. Muito bem, você acabou de assistir aí, né, nessa telinha, aí o que pensa, que pregam, na verdade, os padres, no tocante a pecado, a relacionamento com o pecado, com Deus, em relação com o mundo, em relação à salvação, à eternidade. Né, dá para ver claramente, né, que esse padre, como os outros, né, de outros vídeos que eu tenho, o discernimento espiritual, né, que eles têm. Né? Os padres, na verdade, eles, em comparação à igreja evangélica, em comparação aos pastores e pastoras, a liderança da igreja evangélica, e você vai ver agora o próximo vídeo, eles têm mais discernimento espiritual, muitos, não vou generalizar, mas eu acredito, na verdade, que eles têm muito mais discernimento do que os pastores, do que a grande maioria dos pastores da igreja evangélica. Dá para ver claramente isso. Eles não negociam com o pecado, eles não agradam, não manipulam a palavra, eles falam mesmo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles falam mesmo a verdade. Não estão preocupados em agradar ninguém, em fazer ninguém feliz dentro da igreja. Agora eu quero que você assista, eu vou colocar aqui abaixo um trecho de um pastor, não vou citar o nome do pastor nem o nome da igreja, onde eu fiz uma pergunta. Tem vários, mas eu escolhi esse daí, que eu pergunto, né, sobre quando há um velório de um crente ou uma crente, quando está fazendo ali o cerimonial, né, dentro ali da sala, quando o pastor está com a palavra, com a Bíblia aberta, né, se é correto
o pastor dizer que aquela alma daquela pessoa, seja quem for, homem, mulher, aquele evangélico, aquele crente, se ele está salvo, né? Se ele está na glória com Deus. Eu fiz essa pergunta e eu quero que você assista, depois eu comento. Veja aí, abaixo. Irmãos, olha, é o seguinte, a gente sempre que for num velório, a gente tem que ter empatia pelas pessoas que estão sofrendo ali. Você foi no velório de um ímpio, você foi no velório de um cristão, você tem que ter empatia. Eu já fui os dois. Eu já fui em velório de ímpio, a família era cristã, né? A família era crente, me convidou para ir lá levar uma palavra, eu fui. Já fui em velório de crente, muitos, meio que eu não sei nem quantos, perdi as contas, também levar uma palavra. Agora, sempre que é um cristão, eu faço questão de dizer, olha, o irmão, né, estava em Cristo, nós estamos tranquilos, sabemos que o irmão está na eternidade com Deus, está no paraíso, está na glória eterna, longe de todo sofrimento, tal. Né? Para confortar a família, porque é uma verdade. Quando é no velório de um ímpio, para não mentir, mas também ter empatia daquelas pessoas que estão ali já sofrendo a perca do ente querido, o que é que nós falamos? Que aquela pessoa partiu para a eternidade. Que chegou o tempo, todos teremos um tempo aqui na terra, e será o tempo que todos partiremos para a eternidade. Todos teremos que sair dessa terra e ter um encontro com Deus. Mas que as pessoas que estão naquele momento não precisam ter medo, não é da morte. O que elas precisam se preocupar é com a eternidade, onde elas vão passar a eternidade. Pois bem, meus irmãos, vocês viram aí, né, esse pastor, onde ele deixa claro aí, né, ele coloca todo mundo na mesma categoria, né, quando ele faz um velório de cristão, ele está se referindo a crente, a evangélico, todos a mesma coisa. Ele diz lá no velório, né, que aquela pessoa, a alma daquela pessoa que está ali sendo velada está salva, que ela está lá na glória, está lá no céu com Deus. Parece que ele não faz distinção aí de crente, né? Tem outros, como eu te falei, tem outros, aqui vai ficar muito longo, que eles falam a mesma coisa. E eu também já conversei isso pessoalmente com alguns irmãos próximos a mim, sobre essa questão de chegar no velório e falar que a alma está salva. E a opinião é muito parecida, basicamente, praticamente, na verdade, é a mesma, né? Houve irmãos que falaram para mim, ô presbítero, vai chegar no velório e falar que a alma está no inferno? Tem que falar que está salva. Alguns irmãos próximos a mim, outros não, falaram isso para mim. Vai falar que ela está no inferno? Tem que falar que está salva, ou seja, tem que mentir. Não tem como saber, porque a gente lê o texto lá, só Deus conhece o coração do homem. E baseado aqui nos dados científicos, lembra que eu li lá no começo, que a mulher ela fala 20.000 palavras por dia. Vamos na categoria do crente, cristão. O cristão, o crente é o evangélico, mulher fala 20.000 palavras por dia, a mulher, a crente, e tem 6.200 pensamentos por dia. O homem, jovem, o adulto, e o irmão, crente, cristão, fala 7.000 palavras por dia e tem 6.200 pensamentos por dia. Mas espera aí. Então, quando o pastor ele está lá no velório, o pastor, a bispo, o apóstolo, não sei, o líder da igreja, o senhor, a senhora que faz isso, né? Tem costume, tem um hábito de fazer isso. Quando o senhor está lá no velório, a senhora está lá no velório, a senhora diz, o nosso irmão está salvo, descansou, está lá na glória, com Jesus, com Deus. Segundo 1 Samuel 16, versos 6 e 7, quando você diz isso, você está dizendo que conhece as 20.000 palavras que aquela alma, aquela pessoa morta, aquele irmão morto ou aquela irmã morta, quando você diz que ela está na glória, você está dizendo que você conhece todas as 20.000 palavras que ela dizia por dia, a cada dia, e todos os 6.000 pensamentos que ela tinha. Se for um homem, quando o Senhor diz lá no velório que ele está salvo, o Senhor está dizendo, né, que o Senhor é igual, que Deus conhece o coração do homem e o Senhor também conhece.
O Senhor conhece as 7.000 palavras que esse irmão falecido aí no velório, as 7.000 palavras que ele dizia por dia e os 6.000 pensamentos que ele pensava por dia. Quando o Senhor diz que ele está salvo, o Senhor está dizendo aqui que 1 Samuel 16, verso 8 está errado. Quando Deus diz, o homem conhece só o que está no exterior. Eu não, eu conheço o interior, eu conheço o coração do homem. Quando o Senhor diz que aquele crente no velório está salvo, o Senhor está dizendo, Deus e eu, o Senhor está dizendo, conhecemos o coração desse irmão que morreu, dessa irmã que morreu. Deus e eu conhecemos pensamentos. Para o Senhor dizer que está salvo. Ah, mas que nem eu ouvi, né, de um apresentador de uma rádio muito conhecida aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, não vou citar o nome para não causar hostilidades, mas você deve conhecer, é a rádio mais famosa dos evangélicos, a maioria assiste e participa. Não vou dar nome da rádio não, nem do pastor, para também enfim, não quero, né, dar spoiler e também não quero causar hostilidade com eles lá da rádio. Mas ele também, ele não disse diretamente, mas ele também disse. Mas espera aí ele disse para mim, a gente debatendo na rádio, que não é o pensamento que salva, não é a palavra que salva. Eu tenho gravado isso no meu computador. Não é o pensamento, quem salva é Jesus. Esse negócio de pensamento, isso é estatística, a gente não deve por estatística. Eu mostrei a fonte científica, estudo sobre o cérebro humano, e ele disse que quem salva é Cristo, o pensamento não salva. Opa, então tá, vamos lá. Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo, vai trazer no trono branco, tudo que estiver encoberto. O que quer dizer tudo que está encoberto? Tudo que está oculto. Tudo que só Deus conhece. Pensamentos. A mente do homem, o coração do homem. Ele vai trazer o que está encoberto. O homem não conhece. Um outro, Mateus 5. 27 e 28. 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O pastor dessa rádio muito famosa, que eu não vou dizer o nome, lá da Avenida Paulista, sabe qual que é, né? Ele disse que Deus não vai jogar, o pensamento não salva e nem condena. É Jesus que salva. Se você olhar para uma mulher e cobiçar, olhou, pensou, deu vazão, está falando de pensamento, já cometeu adultério. O texto é claro. O homem ou a mulher, que a mulher também cobiça, né, vai ser julgado pelo pensamento. E quem conhece o pensamento? 1 Samuel 16, verso 8. Só eu conheço os pensamentos do homem. O homem só conhece o exterior. Você entende? Gente, por favor, não resista. Não resista ao que eu estou dizendo aqui. Por favor. Eu lamento dizer isso que eu vou dizer aqui. Mas praticamente 100% das igrejas evangélicas acontece a manipulação da palavra. Umas mais e outras menos. Mas 100% das igrejas evangélicas acontece a manipulação da palavra. Se não é alguém de dentro, vem alguém de fora pregar, ou através de uma oportunidade, e manipula textos da palavra. Neste caso, né, em relação à salvação, em relação ao que a gente está falando aqui. Eu estou fazendo isso, não é... Eu não estou querendo causar hostilidade, intriga com o senhor, com a senhora, absolutamente. Não é isso. Eu estou aqui para te ajudar. Se você ler os textos com atenção e pedir discernimento, mesmo de verdade para Jesus, ele vai te dar.
Se você vê no tempo de Jesus Cristo não batia de frente com ovelhas, com almas. Ele não agia com hostilidade com as pessoas. Ele fazia isso com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes. Se você ler Mateus 23, né, que está aqui, ó, eu anotei. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus disse isso para... Trazendo para os dias de hoje, está falando dos senhores, da grande maioria, quase todos que estão me assistindo. Eu vou repetir, quase todos que estão me assistindo. Sei que alguns vão se aborrecer comigo, algumas pastores e liderança vai se aborrecer, mas vocês têm que ouvir isso. Não entram e não deixam as pessoas entrarem. Da mesma forma, né, os escribas, os fariseus que resistiam a Jesus são os pastores hoje, os pregadores de agenda, a liderança, evangelistas, são aqueles que estão na frente. Resistem às mensagens de justiça, à má notícia. Da mesma forma que resistiam a Jesus, resistem. E por outro lado, aceitam as mensagens positivas, triunfalistas, que tudo vai dar certo, que as promessas vão se cumprir, que Deus vai agir, enfim, Deus se preocupa, Ele cuida, a sua vitória vai chegar. Mas as mensagens trazidas pelos atalaias, como essa que eu estou trazendo, e continuo, e vou fazer isso até o final da minha caminhada, resistem. Eu disse aqui no começo, não é exagero. Eu vou em muitas igrejas e pastores que eu conheço, já tive relacionamento, me tratam bem, batem nas minhas costas, se é homem de Deus, se é da casa, mas não me dão oportunidade. Não tem coragem. O senhor sabe que é com a senhora que eu estou falando, que é com o senhor que eu estou falando. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso, pastora, apóstolo, bispo? Sobre resistir às atalaias? Sobre não permitir que as mensagens sejam pregadas pelos atalaias na igreja que o Senhor comanda, que a senhora comanda? Olha o que diz. Vamos lá. Lucas 12, verso 48. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Está falando de liderança, está falando de pastor, de pastora, está falando de quem está na frente da igreja, quem são os responsáveis, começando pelo líder. Outra palavra, Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, pastores, pregadores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, a ovelha, ela vai responder por ela mesma. Mas aquele que está na frente, eu, o senhor, a senhora, o senhor que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora, pregador de agenda, evangelista, missionário, missionária, não importa. Nós, os textos que eu li aqui dizem, nós teremos mais duro juízo. Por favor, para de resistir, para de manipular a palavra, dá só notícia boa, só notícia triunfalista. Diga a verdade às almas, diga a verdade às pessoas. 1 Pedro, no capítulo de número 4, verso 18, diz assim: e se o justo, dependendo da versão, tá? E se os cristãos ou justos dificilmente se salvam, aonde comparecerá a alma do ímpio? O apóstolo Pedro disse, na verdade, que dificilmente nós, os cristãos, seremos salvos. Mais ainda, eu vou dizer isso para o senhor que costuma tratar a sua igreja, o senhor, a senhora que é líder de igreja, vocês que são pastores, obreiros auxiliares, que costumam tratar todos como salvos, ou a grande maioria como salvos. Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque larga a porta, apertada a porta, estreito o caminho que leva à vida, poucos são que as encontram. Jesus está dizendo ali já que a grande maioria vai se perder, a minoria vai ser salva.
E eu vejo a igreja evangélica, eu vejo o senhor, eu vejo a senhora. Eu estou falando com o senhor, eu te conheço, eu já congreguei contigo. Ou já visitei, já preguei, já dei saudação. Ou, né, nesses casos, eu até vou aí, mas o senhor nem saudação me dá e nem me deixa pregar. Eu estou falando com o senhor, com a senhora, a maioria que está na sua igreja, pastor, pastora, bispo, vai se perder, vai ser condenada, vai para o inferno e vai passar a eternidade no lago de fogo. E o senhor e a senhora está tratando essas almas, ou esse grupo de almas, como se a maioria, como se todos fossem salvos. Não bate, não está batendo. O senhor, a senhora está manipulando a palavra. E segundo os textos que eu acabei de ler, vai haver duro juízo sobre o senhor e sobre a senhora. Não tem como escapar. Se é que vocês não assistem nos vídeos. Se vocês forem lá assistir a segunda revelação em 2014, lembra? Que Deus mostrou, se fosse o arrebatamento na igreja da pastora Roseli, uma igreja com 90 pessoas, Deus mostrou para mim sentado lá embaixo, e para a pastora Roseli sentado no púlpito, a mesma revelação. Se o meu filho voltasse hoje neste lugar, uma igreja com 90 pessoas, se o meu filho voltasse hoje nesse lugar, apenas 6 almas que aqui estão subiriam para a minha glória. Uma igreja com 90 pessoas aproximadamente, Deus revelou para mim e para a pastora Roseli, no início de 2014, que apenas 6 almas subiriam. Por que vocês continuam tratando como se a grande maioria da igreja, ou se todos eles e elas fossem salvos? Quando na verdade não é. Como o senhor, a senhora pode dizer que é um cristão de verdade, um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo, que conhece a Cristo, que serve a Cristo, que vive em Cristo, se prega o contrário do que diz aqui? Ou se manipula o que está escrito no Santo Livro, no tocante à salvação, porque essa pregação basicamente é sobre salvação e principalmente sobre a questão lá do velório, sobre a igreja católica, os padres, e sobre a igreja evangélica com seus pastores e pastoras. Não estou falando isso com ódio, com ira, com raiva, estou falando para o seu bem. É para o seu benefício, não é para o meu. Eu estou cumprindo o meu ministério. Coisas que Deus revelou somente aos atalaias, que revelou a mim, eu estou compartilhando. Como está lá em Gálatas, capítulo 1, no verso 10, se não me engano, o apóstolo Paulo diz: agradaria eu a homens ou a Deus? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: se eu agradasse os homens, não seria servo de Deus. Está falando do Senhor. Está falando da senhora, que agrada as pessoas que não têm coragem. Não tem coragem de pregar sobre pecado. Mensagens sobre pregar a justiça de Deus, né, que corresponde julgamento, céu, inferno, lago de fogo, mentira, adultério, pornografia, fornicação. Não se fala. Isso não se fala. Não fala, não adianta. Não se fala nas igrejas. Eu nunca vi, eu pessoalmente, alguém pregar sobre inferno. Não se fala. Não se trata. Daí, como nós que estamos em cima do púlpito, quando a gente abre a Bíblia, o microfone na mão, a gente tem credibilidade, as almas vão acreditar no que está sendo dito em cima do púlpito. Só que o que acontece? O que é dito é apenas meia verdade. São 2 os principais e maiores atributos de Deus: o seu amor e a sua justiça. Pregar um, que é o amor, e negligenciar o outro, que é a justiça, é pregar meia verdade. O Senhor vai dar conta. A senhora vai dar conta disso, da manipulação e também por esconder a verdade. Por favor, não resista ao que eu estou dizendo. Os escolhidos, como é que eu vou dizer? Você arruma um termo aqui, os escolhidos, né, os mesmos, os que estão próximos de Jesus, é a exceção. A exceção não é a regra. Compreende o que eu digo? Igual lá no tempo de Jesus.
Isso vale para hoje. Os que são de Cristo não é a regra, a maioria, é a exceção, são os menores. São os menores discursos, as menores pregações, os menores homens, as menores mulheres, os mais desprezados, os mais simples. São esses. Não é os pregadores de agenda, ainda que não sejam todos, mas a grande maioria só mantém a agenda porque manipula. Tem que pregar mensagem positiva para manter a agenda, senão não vai conseguir manter a agenda. Se pregar justiça, não vai ter agenda. Quem vai querer ouvir notícia ruim? Quem vai querer ouvir a má notícia? Pregador de agenda, geralmente quase todos são mensagens positivas, triunfalistas. Mas Cristo está na minoria. Ele está nas mensagens mais desprezadas, não nas mais pregadas, nos que têm mais oportunidade, são naqueles que têm menos oportunidade. Será que você está entendendo, pastor? Será que a senhora, a pastora, está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Existe um fenômeno, e eu encerro aqui, que está explodindo na igreja evangélica. Existem algumas categorias aí, linhas de raciocínio, que a gente chama, no tocante às coisas de Deus, à obra de Deus, teologia, etc. São chamados os... Tem vários, mas eu vou me ater só a esses. São os universalistas. Quem são esse povo? Os universalistas são aqueles que estão salvando todo mundo. É a grande maioria que está atrás dessa tela. São chamados universalistas. É esse vídeo, esse pastor que eu passei aí no vídeo, que diz para todos os cristãos que estão lá, nós cremos que ele está lá na glória, que ele está salvo. A pessoa que está sendo velada lá, o corpo que está sendo velado, a alma dela. Universalistas. Está explodindo, está cada vez mais... Eu mesmo, nas redes sociais, eu não faço mais isso, mas quantas vezes eu bati de frente e pessoalmente com pessoas e nas redes sociais. Salvaram o Gugu, Augusto Liberato, salvaram a Hebe Camargo, salvaram o Marcelo Rezende, que estou falando de pastoras, pessoas graduadas espiritualmente e eclesiasticamente. Salvaram o MC Kevin, sabe aquele rapaz que saltou do 5º andar lá, que estava com uma prostituta? Eu bati boca no Facebook, bateram boca, eu e pessoas, estou falando de pastores, não estou falando de ovelha não, dizendo que ele estava salvo, o MC Kevin, com todo respeito à família, com todo respeito às pessoas próximas a ele, só porque ele cantou um hino evangélico num vídeo, ele estava salvo. O Paulo Gustavo, aquele ator muito conhecido, que fazia Minha Mãe é uma Peça, com todo respeito à família. Os crentes estão salvando todo mundo. Olha que loucura. Lamento dizer isso, mas eu não vou retirar não. Eu vou falar por aqui e falo também, já falei para alguns, ao vivo, pessoalmente. A igreja evangélica brasileira é incurável. Eu olho, não consigo ver. É um grupo, como eu falei, um número pequeno de pessoas que vai ter acesso no dia e hora que ninguém sabe e vai subir com Cristo. Não vou pedir desculpa pelo vídeo ser longo, é necessário. Na verdade eu tinha mais coisas para falar, mas tudo bem. Acredite no que está sendo dito, eu pago um preço altíssimo. Quer conversar comigo pessoalmente? Eu te falo como que é a minha vida. O que eu fiz, o que eu faço para chegar nesse nível espiritual. Abri mão de quase tudo por conta da obra de Deus. 7 anos, quase 8 sozinho, assumi a condição de eunuco. Nunca peguei na mão de uma mulher, nunca toquei em uma mulher. Habitualmente leitura bíblica, jejuns, final de ano, orações. Sou imperfeito, sou pecador, não sou Santa Raul, não sou mesmo. Mas faço isso pelas almas, pela obra de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, Não sei quem está ainda assistindo, talvez a maioria já desistiu, porque o vídeo já está perto de 1 hora. Compartilhe esse vídeo, meu irmão. São dádivas, são atributos, é um privilégio que Deus concede a um grupo chamado Atalaias, um grupo de homens e mulheres
que estão mais próximos de Deus, que têm esse acesso, que Deus permite, que Ele compartilha conosco. E eu estou compartilhando, estou aqui, é madrugada agora, eu estou gravando, só dá para gravar de madrugada por conta do barulho, é mais calmo. Eu estou fazendo isso pelo senhor que é líder, pela senhora que é líder, pastor, pastora, pregador de agenda, evangelista, missionário, vocês que são obreiros e também vocês que são ovelhas. Eu estou fazendo, é por vocês. Às vezes parece que o meu tom de voz pode ser um tom meio que, parecer que eu estou bravo, não, é com amor. Não é por imposição, é por convencimento. Eu quero te convencer que quase tudo está errado, que precisa ser mudado. Como disse o pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário, lá da cidade franca, no interior de São Paulo, é necessário despregar tudo que foi pregado e pregar tudo novamente. É exatamente isso, é o que eu penso. Estou aqui para ajudar. Se quiserem, ajuda. Eu vou fazer a minha parte. Tá bom? Muito obrigado ao senhor, às senhoras, vocês que são obreiros, né, do maior que é a liderança para o menor, você que é ovelha, obrigado por ter ficado até aqui. E eu peço mais uma vez, encarecidamente, compartilha, é um tesouro. Esse vídeo, tudo que foi dito aqui, não foi dito tudo na verdade, mas o que foi dito aqui é um tesouro que vai ajudar muita gente a chegar mais perto, né? Como eu disse aqui numa passagem aqui, em 2 Timóteo, vai ajudar muitas pessoas a chegar mais perto do pleno conhecimento da verdade. Vai descortinar os olhos, a mente de muita gente. Tá bom? Agradeço de verdade a cada um dos senhores e das senhoras, de todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo, querendo Deus.